Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com o Trigueirinho. E os temas de hoje são a pacificação da mente, a irradiação da energia interior e a renovação de propósitos para ingresso em nova fase. Aqui uma pessoa estava perguntando como ela faz para ter a mente pacificada, porque ela está sempre diante da necessidade alheia, ela quer sempre ajudar os outros, e como é que ela faz para se pacificar disto? E que ela gostaria de passar, enfim, a sua experiência para os outros. A tendência da gente querer passar o que sabe para os outros é muito forte, é muito humano isto. A tendência de querer ajudar com aquilo que a gente pode ajudar e tudo. E esquecendo que às vezes a gente pode ajudar com muita coisa, mas não é aquilo que a pessoa precisa e não é nem daquele jeito que a pessoa deve ser ajudada. E também nós podemos ter tido muitas boas experiências, podemos ter dado passos muito certos, né? Podemos estar num certo caminho e a gente sempre tem a tendência de querer fazer com que os outros façam o mesmo, né? Que os outros deem os mesmos passos que nós demos. E as pessoas vão chegar no mesmo resultado dando outros passos, não aqueles que nós demos. Ou não dando passo nenhum, vão chegar lá por milagre. Vão chegar lá por graça. Então, essa tendência, essa aflição de querer ajudar os outros, de querer que os outros saiam da situação em que eles estão, de quererem que os outros sigam a nossa experiência, isto é o que vai deixando a mente agitada, isto vai deixando todo o ser agitado. Então, se você pergunta como é que pode ter a mente pacífica, e se você tem esta tendência a querer ajudar os outros a todo custo, liquide com esta tendência. Com isto, você nunca vai ter a mente quieta, nunca vai ter a mente pacífica. Agora, parece, não é, que mesmo você fazendo nada, que não está acontecendo. Pode estar acontecendo muito mais do que se você estivesse fazendo. Porque se você está irradiando, se você está sendo uma determinada coisa, você está impregnando o ambiente daquilo, você está fazendo contatos com os outros, contatos sutis através daquilo, os outros estão observando. Se você está sendo, isto é a coisa mais efetiva, porque se você está sendo uma coisa, cada um vai ver naquilo que pode ver, cada um vai ver naquilo que precisa ver, cada um vai interpretar como ele puder aquilo que você está ali vivendo. Então você ali está ajudando muito mais gente, muito mais coisas do que se você tivesse se dirigindo para ajudar alguém. E trabalhar por irradiação não é trabalhar assim, trabalhar você sendo aquilo que você é, sem preocupação de ajudar ninguém. Você sendo, você já está ajudando o mundo, você já está ajudando o universo. Que dirá as pessoas? Você sendo uma coisa, você está ajudando o todo. Está ajudando o plano evolutivo. E está tudo aí dentro, não só as pessoas, mas todos os outros reinos. É o contrário do que a pessoa está perguntando. Isto é o contrário. Você teria que ser isto, mas não tentar direcionar isto para ninguém. Não precisa direcionar, porque o outro vai receber o que ele puder, o que ele quiser, o que lhe servir, e você não precisa direcionar nada. Salve num momento ou no outro que fica muito claro que você tem que dar uma ajuda para que aquilo chegue lá. Mas para fazer isto, precisa saber se aquilo deve chegar lá, se aquilo é adequado para aquela pessoa. Enfim,
nós teríamos que estar com esta ideia do serviço, teríamos que estar com esta intenção de servir, mas moderar muito esta tendência de dirigir isto, de conduzir isto que nós temos para dar, que nós temos para oferecer ou que nós temos para doar. E isto tudo contribui para que a mente fique agitada ou para que a mente fique pacífica. E nós teríamos que reconhecer também, em benefício desta nossa mente que deve se acalmar, finalmente, nós teríamos que reconhecer também que o que realmente ajuda o outro vem de dentro. O que ajuda o outro não vem dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso sorriso, da nossa conversa. Isto tudo são instrumentos, mas isso tudo é muito secundário. O que ajuda o outro vem de dentro, não vem de nada disto. Então o outro pode nem ter te encontrado, você pode nunca ter trocado uma palavra com ele e está ajudando, está estimulando de alguma forma internamente que aconteça alguma coisa ali. A verdadeira ajuda então vem de dentro, vem do nosso interno. E se isto vem do nosso interno, nós estaremos no lugar certo, diante da pessoa certa, na situação certa, para fazer ali uma coisa correta, para ajudar. Agora, se nós partimos do princípio que vamos ajudar externamente, que vamos lá para ajudar, está tudo prejudicado. Pode ser mesmo que nós tenhamos que ir lá para ajudar, até fisicamente, mas você não parte desse princípio porque isso não ajuda ninguém. Isto é um elemento, é um instrumento, mas a ajuda não vem disto. Se você for lá para ajudar, mas não aconteceu uma coisa interna no outro, não adiantou nada você ir lá. Toda a ajuda que você deu lá foi aparente, se não aconteceu uma coisa interna no outro. E se não aconteceu também uma coisa interna em você durante aquela ação. Então é muito importante nós não estarmos embriagados, não é? Com esta ideia de que a ajuda é externa, de que o serviço é externo, que o serviço é com os atos. É assim também. Mas sem esta coisa interna, sem este movimento interno, que este amor, que esta lei do serviço vai fazer acontecer lá dentro do outro, não acontece nada de real. Em qualquer trabalho, em qualquer serviço que se faça, por mais que se trate de uma atividade externa, por mais que se trate de lidar com coisas concretas, se você está a serviço, você tem que saber intimamente que não é a parte externa que vai resolver. Que a parte externa é um complemento. Então você pode estar no trabalho lidando só com coisas materiais, só com coisas externas. Mesmo assim, você tem que saber que aquilo não resolve por si só. Que o que resolve é o que acontece dentro do indivíduo, dentro das pessoas e dentro de você. É isto que dá o nível do trabalho. E para esta coisa interna acontecer, você precisa fazer tudo o que você faz externamente, materialmente, fazer isto, mas sabendo que não é isto que vai resolver. Isto vai ajudar. Isto é um complemento, isto é uma coisa que faz parte, mas você tem que estar coligado com o centro da tua consciência, com o centro do outro, que é para esse serviço ter uma qualidade, que é para isto ter um nível de repercussão dentro do ser. Porque o serviço não é só para suprir necessidades materiais. As necessidades materiais existem e as coisas materiais com que a gente trata devem ser veículos para outras coisas acontecerem. Aquelas coisas que vão realmente resolver aquela situação. Porque mesmo que se trate de levar alimento, roupa e remédio para gente carente, mesmo que vocês levem isto e que eles não precisem mais disto, você não resolveu o verdadeiro problema deles. Ele volta a precisar de tudo isto porque dentro dele o problema não foi resolvido.
Então, o que resolve o problema de uma pessoa carente não é só você levar as coisas para ela. Porque você leva as coisas para ela, quando aquelas coisas acabarem, ela está na mesma situação e vai ficar carente de novo. Então, o que resolve é você estar bem consciente que é dentro do indivíduo e dentro de você que se serve e que as coisas se fazem, que as coisas acontecem. Muitas vezes alguém tem lá dentro coisas para serem resolvidas, coisas graves para serem resolvidas, e isto reflete aqui fora numa miséria, reflete aqui fora numa carência de tudo. Então, se você vai suprir aquela carência, você fique conectado com o que você pode ajudá-lo num outro nível, num outro ponto. O que tem que ser removido ali para que aquela situação possa mudar. Aquilo está acontecendo, aquilo é levado, aquilo é distribuído, aquilo é feito, mas atrás disso deve estar acontecendo uma outra coisa. Deve estar acontecendo uma outra coisa tendo aquilo como veículo. Mesmo que você, através daquilo que você está distribuindo, você ali está indo junto, você ali está irradiando. Então ali pode estar acontecendo internamente um circuito de energias, pode estar acontecendo coisas invisíveis, internas, muito boas, também graças à sua presença. Fiquem muito atentos para não ficar só na coisa material, porque senão você chega num lugar, você encontra uma atividade frenética, você encontra uma produção muito grande de coisas, você encontra serviço muito bem feito, em grande quantidade, mas o que realmente está acontecendo ali? O que realmente está se dando no interior das pessoas? Naqueles que estão para servir e naqueles que estão para receber. Todo esse processo começa quando a gente reconhece que nós estamos lidando com coisas materiais, mas que a solução não está aí. A solução não está nas coisas materiais. Embora elas sejam necessárias, a gente esteja trabalhando também com isso. Mas a consciência da gente, o íntimo da gente, a concepção da gente não deve estar aí. É outra coisa que tem que acontecer para aquelas necessidades serem removidas e resolvidas. Então parece que você vai servir um grupo de pessoas e que eles são muito rudes, que eles são muito pouco trabalhados, que eles não são permeáveis a certas energias, tudo isso é uma aparência. Mas se você está ali, está acontecendo alguma coisa interna ali. Então, não ficarem distraídos com esta parte externa, com esta parte material somente, porque isto desvitaliza naquilo que é o motivo, que é servir às almas, servir aos seres internos, para que eles se manifestem, para que eles se desenvolvam, para que eles se resolvam. E isto vai refletindo na situação externa. Se nós tivermos esta clareza, não só nós vamos ter muito mais energia para servir e para trabalhar, como vamos ter mais oportunidades de servir, muito mais do que aquelas que temos. E quanto mais nós tivermos com isto claro, esse trabalho interno que está por trás de toda a parte material, quanto mais claro nós tivermos isto em nós, na nossa consciência, mais nós vamos ter condições de servir. Mais o nosso karma vai se abrir para que a gente tenha tempo, tenha possibilidades, tenha condições de servir mais. Então uma pessoa pode dizer, mas eu gostaria de fazer muito mais, mas não posso. Porque tenho família, tenho trabalho, tenho isso, tenho aquilo, tudo aquilo que se sabe. E eu gostaria de fazer muito mais. Você não precisa estar preocupado em fazer muito mais. Você se preocupe de ter isto claro. Você se preocupe de ter clara qual é a sua tarefa. Porque se você tiver isto claro e isto começar realmente a acontecer, os próprios obstáculos que você hoje encontra para servir mais vão sendo removidos, vão sendo dissolvidos e vão mudando. Mas é preciso esta clareza.
e não só a intenção de servir fora, de ajudar os outros fora, de qualquer jeito, porque isto pode até ajudar, mas realmente não vai resolver o problema do outro. Não vai tirar o outro do lugar em que ele está. Ele não vai se remover dali. Para isso precisa que você esteja nessas condições. Isto é, fazendo um trabalho externo, fazendo um trabalho material, fazendo um trabalho humano, fazendo um trabalho concreto, sabendo que isto por si não resolve, se não tiver a outra coisa. Então aqui não é importante condição de trabalho, não é importante quem é que você serve, não é importante se tem organização, se não tem. Isto tudo é secundário. O importante é que você esteja em sintonia com aquilo que é o espírito e a partir daí as coisas vão acontecendo dentro da necessidade e das possibilidades de nós vivermos estas coisas. Porque as coisas vão acontecendo também quando nós temos possibilidades de vivê-las. Então, se vocês colocam a fé e se vocês colocam a razão do trabalho, a razão do serviço no desenvolvimento interno dos seres, vocês poderão ter até mais recursos materiais para dar aos seres. Mas aconteceu porque vocês se focalizaram melhor na coisa. Se nós estamos encarnados, é porque tem também um trabalho externo. Então, é uma harmonia, é uma conjunção de trabalho interno com trabalho externo. O trabalho interno pode resultar em muita coisa. O trabalho interno pode materializar muita coisa. Mas para isso precisa uma ação externa, como elemento de materialização. Agora, só o trabalho externo sem o interno é uma coisa incompleta. E é uma coisa muito efêmera, como estávamos vendo. É uma combinação das duas coisas, uma gradação, uma fusão destas duas coisas. Trabalho interno sem trabalho externo, isso se faz no plano das almas ou no plano das mônadas, mas aqui no plano físico, entre pessoas, sem trabalho externo, você não manifesta o interno. Então, são ilusões das pessoas. Mas você dizer que está encarnada e que é tudo interno, dá uma contradição já, em princípio. Então, para que você está encarnada? Por que você não está trabalhando então lá em cima? São ilusões. A mente produz uma ilusão atrás da outra. Como a mente é universal, para onde você olha tem ilusão. Aqui uma pessoa está perguntando se seria possível esclarecermos a importância desta data 8/8. Esta data 8/8, no nosso conceito de tempo, corresponde a um momento dentro do nosso calendário no qual certas conjunturas planetárias e solares estão se sintetizando. Então é como se num determinado ciclo essas atividades planetárias e solares estivessem acontecendo. No final destes ciclos, que no nosso calendário corresponde ao 8/8, isto se conjuga a uma sintetização do que houve durante o ciclo no planeta e no sistema solar. Se nós neste momento, no momento da conjunção, no momento em que toda esta operação que aconteceu entre um 8/8 e o outro, se tudo isto que aconteceu e que converge exatamente nesta data dentro do calendário, se você ficar atento a esta conjunção, isto favorece seu aperfeiçoamento, isto favorece uma sua maior
receptividade aos impulsos destes comandos, aos impulsos hierárquicos. Então, se você está atento à sua meta espiritual, no momento de uma conjuntura destas, então ali é como se você ficasse mais receptivo, se você pudesse ali naquele momento estar mais unido com a sua meta, para receber todos esses impulsos destas operações. Sempre que nós passamos por uma estimulação, no momento de uma conjuntura destas, logo em seguida nós vamos ter a nossa qualidade receptiva, a nossa vibração, a nossa energia reciclada, ampliada, trabalhada. E vamos ter novas provas para que possamos atravessar aquela nova conjuntura e depois entrar num outro momento de síntese. Então, se vocês notarem, todos aqueles que estão atentos a essas conjunções e que passam por essa estimulação, neste período têm as suas provas delicadas, provas sutis, provas importantes, provas que determinam se eles vão poder continuar a ser estimulados ou não, porque isto é cíclico. Você pode entrar em um ciclo de ser estimulado nessas conjunturas, e se você permanece respondendo, e se você passa bem nas provas, em cada momento destes, em cada data destas, se você transcende esta prova, então você continua o trabalho nesse ciclo. E aqui existe uma conjuntura de 7 anos. Então é 8 de 8, 8 de 8, durante 7 anos. Então aqui você já começa a entrar em ciclos maiores. Você já começa a entrar na lei dos ciclos. Porque nós vivemos, como sabemos, na lei evolutiva material, na lei do karma. Mas essa estimulação do 8 do 8, esta conjuntura marcada pelo 8 do 8, isso está nos levando para uma lei cíclica. Isso está nos levando a ampliar a nossa qualidade ciclicamente e termos também as nossas provas ciclicamente. Nós vamos completar 2 ciclos de trabalhos no 8 do 8 em 2002. Nós estamos exatamente no final de um segundo ciclo de experiência. Eu digo aqueles que estão a cada 8 de 8 reformulando este trabalho, ampliando as suas qualidades e, portanto, tendo provas cada vez mais sutis, provas cada vez mais importantes para eles. Mas, se no penúltimo 8 de 8 do segundo ciclo, se alguém traz esta pergunta, é porque o grupo está, como grupo, transcorrendo estes ciclos. Já transcorreu um ciclo de 88 até 95 e está transcorrendo o segundo, que vai de 95 a 2002. Geralmente estas coisas ficam no inconsciente, mas, como perguntaram, talvez seja bom que nós tomemos consciência deste ponto, tomemos consciência deste nível, porque ainda temos um 7º de um ciclo disponível para refazermos os nossos votos, para estarmos diante destas conjunturas com muito mais integridade, sinceridade e revisando os nossos propósitos e as nossas intenções. Então, quando se fala de renovar intenções e de renovar propósitos,
Nós estamos falando de se posicionar dentro de ciclos, porque dentro de um ciclo há várias fases, e você, para entrar numa outra fase dentro de um ciclo, você precisa reconfirmar os seus propósitos e não desembarcar durante o ciclo. Porque aí a construção é outra, o movimento é outro. A fonte de resgate que nós podemos ser e na qual podemos nos transformar, esta fonte vai ter mais ou menos o que emitir. Então, quando se fala de reafirmar votos, se fala de algo cíclico. Não se está falando de intenções comuns, de intenções normais. Reafirmar um voto quer dizer se manter íntegro e se reconfirmar no movimento de um ciclo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.